Lição 4, 15 a 22 de julho de 2023. Entradas da alma. Texto-chave. Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora, diga-lhe que faço com ele a minha aliança especial de paz. Números 25, 10 a 12. Teaser. Os filhos de Israel acamparam entre o rio e a planície, num vale fértil conhecido por seu clima agradável e tropical, sombreado por palmeiras. Lá, os filhos de Israel descansaram de sua recente vitória em Bazã, e, enquanto aproveitavam o fértil vale, cometeram um grave erro de julgamento, que saiu caro. Eles fizeram amizade com os midianitas, e a familiaridade deu origem à despreocupação. O resultado foi que os principais líderes de Israel começaram a se envolver com mulheres midianitas. Naturalmente, os midianitas plantaram as sementes da idolatria em Israel, usando como iscas mulheres sedutoras. Como resultado, muitos líderes de Israel se envolveram com a prostituidade. Deus agiu rapidamente, enviando uma praga que atingiu os participantes. Abalados pela consciência de seu pecado, alguns se sentiram verdadeiramente tristes por causa do seu comportamento. Mas os líderes que os desencaminharam foram mortos imediatamente. Essa lição enfatiza o chocante, contudo típico, comportamento humano. O coração humano não está nem por um minuto livre da tentação. Esse episódio escuro na viagem de Israel nos adverte que devemos guardar as entradas da alma. Roteiro original. É triste observar os altos e baixos dos israelitas em relação à sua fidelidade para com Deus. Depois de testemunharem as bênçãos e a vitória de Deus, muito rápido eles adotaram um comportamento desprezível. A maldição que Balaão não conseguiu proferir sobre Israel se tornou real por causa da amizade com os midianitas e da familiaridade com o pecado. Leia em sua Bíblia o relato de Números 25, 1 a 18. Em seguida, faça o exercício sugerido. Sublinhe o nome das principais pessoas mencionadas nessa história. Circule palavras que transmitem emoção na narrativa e aponte uma seta para cada pessoa ou pessoas que estão relacionadas com esses sentimentos. Coloque colchetes em volta dos principais parágrafos dessa história, da forma que você imagina que eles seriam encenados numa peça. Quantos temas diferentes você vê surgirem dessa história? Se você tivesse que identificar um ou dois versos nessa história, qual você diria que capta o ponto central? Se você tivesse que resumir sua resposta em 10 palavras ou menos, que mensagem você extrairia nessa história? Zoom. O texto-chave dessa semana destaca Finéias e seu zeloso esforço de vindicar o nome de Deus e a autoridade de sua vontade para Israel. Finéias era o filho de Eleazar e seria o seu sucessor no ofício de sumo sacerdote. Ele ficou indignado com a atitude de Zinri, um príncipe da tribo de Simeão. Mesmo depois de ter ordenado o castigo àqueles que estavam liderando a orgia e a adoração dos ídolos, e enquanto o povo lamentava diante da tenda da congregação, numa atitude de total desrespeito, Zinri levou uma mulher midianita para o acampamento para propósitos imorais. Ela se chamava Cosbi e também pertencia a uma família importante. Finéias ficou irado diante de tanto desrespeito e por isso agiu imediatamente, atravessando os transgressores com uma lança. No momento em que ele fez isso, cessou a praga que Deus havia enviado sobre o povo. Uma prova de que Deus se agradou com a atitude zelosa de Finéias. Você lembra de alguns outros heróis bíblicos que foram veementes e determinados em não deixar o nome de Deus ser envergonhado e zombado por outros? Escreva o nome deles nas linhas abaixo. Reflita sobre sua experiência no último mês e identifique um momento ou dois em que você teve a oportunidade de defender a Deus.
De que forma você deseja ser como Finéias em seu zelo por Deus? Só não vale atravessar ninguém com uma lança. Making of. O primeiro verso dessa história nos informa que os homens começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região e em seguida prestaram culto a Baal em Peor. Números 25:1. Baal era a divindade da fertilidade. Assim, não é de surpreender que a diversão sexual e o culto estivessem ligados nesse ritual pagão. Evidentemente, os cabeças ou líderes de Israel é que foram seduzidos nesse ato inconcebível. Quando adoraram Baal, eles se declararam seus seguidores, virando as costas para a lealdade a Deus. Deus agiu imediatamente e os líderes foram mortos e enforcados em plena luz do dia para que todos vissem. Por que Deus agiu tão severamente? É possível que os jovens de hoje fiquem chocados com as histórias que descrevem Deus sentenciando as pessoas à morte por causa de seus pecados. Mas aqueles que se uniram a Baal não são diferentes daqueles que se recusaram a entrar na arca ou as nações pagãs que foram mortas por se colocarem contra Deus. Eles fizeram sua escolha, e o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. O comentário bíblico afirma: até mesmo os cabeças das tribos deviam ser executados, se fossem culpados. Sua hierarquia no povo e sua participação na idolatria os tornavam os principais responsáveis. Como resultado, as pessoas se arrependeram. Extras. Leia em sua Bíblia os textos adicionais dessa semana. Que passagem fala mais a você hoje? Os textos são Salmo 119, 9-11, 1 João 2, 15-17 e Filipenses 4, 8. Que passagem se aplica a algum amigo ou membro da família por quem você deseja orar nessa semana? Do começo ao fim, essa parte da história de Israel mostra de maneira muito clara a tendência para o pecado e a forma sutil como ele se introduz em nossa vida. Somente se nos apegarmos à graça e à misericórdia divina, poderemos concentrar nossa mente naquilo que Deus deseja para nós. Para refletir, não se impressione com sua própria sabedoria. Teme o Senhor e afaste-se do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os ossos. Provérbios 3, 7 e 8. Panorâmica. Ao mesmo tempo em que a lição dessa semana é um duro lembrete do caráter nocivo do pecado, é também um lembrete do pacto divino e da graça de Deus para viajar conosco à Terra Prometida. Leia o capítulo 41 do livro Os Escolhidos para ter uma visão geral do que aconteceu. Ellen White nos lembra de que o coração deve ser renovado pela graça divina. Todo aquele que busca desenvolver um caráter virtuoso longe da graça de Cristo está construindo uma casa sobre areia movediça. Nada fortalece tanto o nosso interesse pelo plano de Deus para a nossa vida, como o profundo entendimento do seu amor e graça mostrados no Calvário. Quais são algumas maneiras pelas quais você pode se lembrar do Calvário ao longo dessa semana? Encontre um modo de elevar seus pensamentos aquele dia, ao momento mais importante da história. No entanto, temos uma obra a fazer a fim de resistir à tentação. Aqueles que não querem ser presos das artimanhas de Satanás devem guardar bem as avenidas do coração, evitar ler, ver ou ouvir qualquer coisa que sugira pensamentos impuros. Isso exigirá oração fervorosa e vigilância constante. Os Escolhidos, página 281. Off. O incidente do povo de Deus, e especialmente os líderes principais, renderam completamente a vontade e a lealdade a Baal por meio da sedução da imoralidade sexual é triste. Podemos notar que a parte do problema surge quando o tédio ou a preguiça dão espaço para algo mais entrar devagarzinho. Talvez um dos melhores modos de guardar nosso coração é nos envolvermos em atividades que aprofundem nossa experiência com Deus. A inspiradora liderança de Moisés, e especialmente de Finéias, nos introduz a sermos cuidadosos sobre o que fazemos com nosso tempo, nossa mente e as atividades com as quais estamos envolvidos. Há algumas coisas que não são tão terríveis como a adoração a Baal, mas que podem estar nos conduzindo para essa direção? Paulo diz à igreja de Filipos:
O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. Filipenses 1, 9-11. É por isso que pessoas más, de forma geral, sabem muito pouco sobre a maldade. Elas têm vivido uma vida mascarada por sempre cederem. Nós nunca descobrimos a força de um impulso maligno dentro de nós até que tentemos combatê-lo. C.S. Lewis. Você já percebeu que o sussurro da tentação pode ser ouvido com mais exatidão do que o mais alto chamado para obediência? Além do estudo, o Salmo 1:1 apresenta um conselho que as pessoas sábias fazem bem em seguir. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como esse texto se aplica à situação do povo de Israel, o que ele tem a ver com nossa realidade hoje, o capítulo 41 do livro Escolhidos está disponível.